Vamos lá, pessoal. Hoje no vídeo a gente vai falar sobre ele, que está aí em todas as notícias, todos os vídeos do YouTube, MXRF. Afinal, está uma boa oportunidade para se comprar o fundo ou é furado? Então vamos direto para o conteúdo. A gente pode ver aqui a cotação do MXRF, 9,78, está mais baixa, do que a gente costumava ver. Ele é um fundo que já vem há muito tempo na faixa dos R$10, chegou a bater 11 uma época, Então ele realmente está num preço que parece atrativo, mas isso aqui engana muita gente. Tem muita gente que acha que o MXRF é um fundo barato pelo simples fato de ele custar R$10. Isso é um fundo de base 10, é a base dele, ele vai girar em torno disso. Não quer dizer que ele está barato. As pessoas, às vezes, achando que é um fundo tranquilo, que é um fundo barato, investem pesado em MXRF sem fazer uma análise para ver qual que é a ideia do fundo, para ver realmente se ele é um fundo interessante ou não. Isso acontece não só com ele, mas com todos os fundos de base 10. Como a normal do mercado é a base 100, o pessoal que tem menos dinheiro acha interessante investir nos base 10, porque você consegue comprar mais cotas e tudo mais. Porém, às vezes, comprar 10 cotas de um MXRF pode não ser tão bom quanto comprar apenas uma cota de um outro fundo de base 100. Mas vamos olhar aqui o que os indicadores do fundo têm para nos dizer. Um dividend yield de 12,37 parece muito interessante. Se a gente comparar com o último vídeo aqui do canal, onde a gente analisou 3 fundos de shopping muito grandes do mercado, a gente vai ver que ele está bem acima do que pagam os fundos de shopping. Porém, ele é um fundo de papel e os fundos de papel normalmente já pagam mais do que os fundos de tijolo. É interessante saber isso, é interessante quando você operar FIs entender qual que é a função de cada um na sua carteira. Para um fundo de papel, o MXRF não está com um dividend yield tão absurdo, tão diferente da média. A gente encontra vários outros fundos com esse dividend yield aqui e com segurança. Se a gente for para fundos mais arriscados, a gente consegue até achar coisas bem maiores, até chegando a 15% de dividend yield. Lembra que o fundo de papel é muito mais arriscado do que o fundo de tijolo em linhas gerais. É óbvio que cada caso é um caso, porém em linhas gerais, de uma forma genérica, é comum que os fundos de tijolo sejam uma parte mais segura da sua carteira e os fundos de papel trazem aquele risco a mais para entregar um prêmio um pouco maior. PVP de 1, como eu falei, apesar da cota parecer barata, vocês veem que ele está na marca e vem subindo 0,6% nos últimos 12 meses. A cotação ajustada do último ano, a gente vê que ele parece ter andado de lado. Quando a gente bota um horizonte de tempo um pouco maior, a gente vê que não foi um fundo ruim. Não quero dizer que hoje ele é bom ou ruim. Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de dica de investimento, nem indicação de compra ou de venda desse fundo. Mas quem comprou lá atrás, em 2014, como vocês podem ver, teve uma valorização expressiva do seu patrimônio. Lembrando que a cota ajustada considera a distribuição de dividendos. Se a gente passa para a cota padrão, a gente vê que, como a maioria dos FIs, ele tem um valor que, apesar desse pico aqui de euforia, que foi uma época de grande entrada de pessoas no mercado de FIs. E, como eu falei, o MXRF é um fundo que ficou muito popular pelo seu valor. Teve uma supervalorização nessa época. Eu vi isso aqui no mercado, eu fugi do MXRF nessa época e a gente vê que logo depois ele caiu, corrigiu e voltou para o que ele deve valer. É comum os fundos imobiliários terem a cota padrão andando um pouco de lado no tempo, não valorizando tanto, porque eles distribuem dividendos mensalmente. E, considerando como as coisas são precificadas no mercado, a gente sabe que quando a gente distribui esse dividendo, é óbvio que isso impacta no valor da cota, porque é dinheiro distribuído, o dinheiro não surge do nada. Tem muitos investidores, inclusive, que quando falam de ações, dizem que é besteira procurar uma empresa pagadora de dividendos, porque no fim, o que ela te gera de ganho de patrimônio é muito parecido com o da ação de valorização. A diferença é que as ações de valorização, as ações pequenas, elas têm um potencial maior de se valorizar. Então, é comum dos FIs essa cota padrão andando um pouco de lado ao longo do tempo. A gente vê um valor patrimonial de 4,2 bilhões, ou seja, é o maior fundo de papel e um dos gigantes dos fundos imobiliários. Realmente 4 bilhões é um valor muito expressivo para um fundo imobiliário. Então a gente não está falando de um fundo pequeno, administrado por uma gestora de fundo de quintal. Realmente é um dos principais fundos da Bolsa. Aquela pausa no conteúdo para falar para você que se você não deixar o curtir aqui, não adianta investir, que você vai morrer pobre. Mentira, pessoal, brincadeira. Mas ajuda a gente a comprar o leitinho das crianças. E se você quiser conversar direto com a gente, quiser tirar dúvidas, quiser fazer análises mais aprofundadas junto com a gente, vai aí nos comentários, acessa o nosso grupo do Telegram e conversa comigo.
Ou Telegram, não sei. Sei lá, alguém me ajuda a falar esse negócio aí. Agora, olhando para dividend yield, a gente percebe que ele está com o dividend yield atual abaixo da média dos 5 anos, né? Esse gráfico aqui é interessante a gente ver que o dividend yield dele realmente já viu momentos melhores, mas também não está ruim. Ele está bem próximo realmente da média. Lembrando que isso não significa exatamente quanto ele está distribuindo em valores absolutos. Isso é em relação ao valor atual da cota. Isso mostra para a gente apenas se esse fundo já teve momentos de entrada melhor ou pior em relação ao pagamento de dividendos. Então a gente não pode dizer simplesmente que isso aqui tem a ver com a distribuição dos dividendos do fundo. Isso daqui vai variar muito mais do que a distribuição nominal dos dividendos. Indo para a distribuição nominal, como eu falei, a gente percebe um gráfico um pouco mais estável, mas com flutuações ainda acentuadas. Ele não é tão estável quanto a gente viu aqui naquele vídeo de fundos de shopping. Os fundos de tijolo, bem administrados, tendem a ter uma curva mais estável de distribuição de dividendos. Por que é interessante ver isso aqui? O que é interessante a gente saber do MXRF? Leia um relatório gerencial. Lá vocês vão ver que o MXRF ele apresenta uma quantidade significativa de CRIs atrelados ao setor de imóveis residenciais. O setor de imóveis residenciais ele tem um pouco mais de volatilidade e ele tem uma entrega um pouco diferente. A forma com que é pago esses recebíveis segue um fluxo um pouco diferente, não é um fluxo constante. Por isso que ele tem uma renda recorrente, a gente não pode chamar essas variações de rendas não recorrentes, mas é uma renda recorrente que não é 100% estável, porque é normal que nos primeiros anos de desenvolvimento de um projeto residencial os pagamentos sejam menores, porque é o momento em que há apenas os custos das empreiteiras de construir e zero retorno. Logo começam as vendas dos imóveis e aí os pagamentos desses títulos começam a aumentar e após um tempo das vendas tem o que a gente chama no mercado do momento de habita-se, em que realmente sobe bastante o acerto dessas dívidas, desses CRIs. Portanto, apesar de ser uma renda recorrente, ela apresenta essa variação e a gente vai ver isso aqui no gráfico, momentos em que ele paga mais e momentos em que ele paga menos, porque ele tem uma exposição expressiva nesse tipo de dívida. Essa dívida também é interessante acompanhar, que ela traz um risco um pouco maior do que quando a gente tem CRIs emitidos para grandes empresas, quando a gente trabalha realmente com grandes corporações. Quando a gente vai para o varejo, para o pequeno varejo ou para o crédito residencial, a gente tem muitas vezes taxas melhores, mais riscos atrelados. Isso é interessante saber do MXRF. Outro fator interessante a se falar do MXRF é que os títulos dele estão indexados principalmente ao IPCA. São mais de 75% indexados ao IPCA. E uma parcela expressiva de mais de 20% indexados ao CDI. E a gente tem, então, outros indicadores de forma irrelevante apresentados no fundo. Então, a gente pode ver que o MXRF realmente não é um fundo barato, como estão dizendo. Ele está num preço justo para o que ele entrega. Existem, inclusive, fundos melhores. E ele tem uma característica realmente de concentração maior em algum tipo de indicador que faz com que na sua carteira ele possa fazer sentido se você quiser algum fundo imobiliário de papel que te exponha mais ao IPCA. De repente você tem fundos de papel que estão muito expostos a IGPM, você às vezes não tem esse aspecto da exposição ao IPCA na sua carteira, às vezes não tem fundos de renda fixa que realmente te exponham ao IPCA e você pode querer esse tipo de exposição. Então o MXRF pode sim fazer sentido na sua carteira. Dentro de uma estratégia consolidada, ele é um bom ativo. Não é algo que a gente tem que se preocupar. Ele tem sim alguns CRIs de maior risco, mas ele tem uma quantidade boa de CRIs e ao longo do tempo vem sabendo manejar esse risco. Tem atualmente CRIs com dificuldade, que não vem pagando, mas ele aciona as garantias e normalmente tem resolvido esses problemas. Então não é um fundo extremamente arriscado. Porém, ele tem uma ação muito específica na sua carteira. Não é simplesmente, é R$10, vou comprar um monte de cota aqui porque eu tenho R$100 e vou botar nisso aqui. Não. É melhor você analisar bem e ver se ele faz sentido dentro da sua estratégia.
porque ele não é nada para se assustar, mas não é nenhuma grande oportunidade. Agora, se você está gostando do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal para acompanhar outros fundos e outras ações que a gente traz para fazer essa análise rápida aqui. Leia o relatório gerencial, o que a gente fez aqui foi bem superficial, e se você tiver interesse em entender melhor como trabalhar na sua análise, as informações que você vai ver lá no relatório gerencial, vai nesse vídeo aqui no card que vai te ensinar a fazer uma boa análise de um FI.